atrás me aposentaram, ou como dizem na nossa igreja, nos jubilaram, ou se fôssemos do exército diríamos que fomos reformados. Eu descansei alguns meses depois de 40 anos de serviço naquela ocasião, mas percebi que no correr dos anos eu enferrujaria por dentro se não voltasse a trabalhar. Creio que o pastor Linhares, que está conosco aqui hoje de manhã, concorda plenamente conosco que o pastor que para de trabalhar, como qualquer indivíduo, facilmente enferruja. E voltei a trabalhar na causa de Deus. Me lembro muito bem quando me ia aposentar em 68, que um padre jesuíta do Colégio São Luís, na Avenida Paulista, através de um amigo seu que trabalha na prefeitura, soube isto, me convidou para uma homenagem que me iam prestar. Ora, um pastor adventista ser homenageado por um colégio jesuíta já é alguma coisa, não muito rara, eu diria, sim, muito rara. E ali, depois de termos ouvido um padre falar sobre a bendita Virgem Maria, pediram que eu dissesse alguma coisa. É evidente que, depois de termos ouvido um discurso sobre a Virgem Maria, eu falei mais a respeito do Filho da Virgem Maria, de Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o centro da nossa fé. Nós nos chamamos adventistas do sétimo dia porque cremos na volta de Jesus. E como foi mencionado pelo professor do IAE ainda há pouco, fé é certeza. Fé é uma esperança certa que nós temos. Eu creio na volta de Jesus. Convidou-me o diretor da obra missionária para eu falar sobre a origem da Igreja Adventista. E ali no Colégio São Luís falei alguma coisa sobre como a nossa igreja se originou. Algum tempo depois disto, a Igreja Luterana me convidou para falar sobre a origem da Igreja Adventista. Quem me convidou para falar foi o presidente da Federação Luterana do Estado de São Paulo. Estava ali presente ele, alguns padres, alguns pastores evangélicos e 3 obreiros da Igreja Adventista. E eu falei sobre a origem de nossa igreja. Passado algum tempo, a União Sul Brasileira recebeu um convite para alguém ir falar no Seminário Batista sobre a origem da Igreja Adventista. A União telefonou ao IAE e pediram que eu fosse lá. E eu fui àquele seminário. Falei aquela noite em companhia do Dr. Pastor Nepomuceno sobre o porquê da existência de nossa igreja. Eu comecei dizendo que me sentia bem naquele ambiente no Seminário Batista, porque meu pai tinha sido batista, meu avô foi batista, meu bisavô foi batista, éramos de origem batista. Enquanto eu estava dando a minha aula a mais ou menos uns 50 alunos, pastor Nepomuceno olhou para o caderno e o título do caderno de chamada era O Estudo das Igrejas Heréticas do Brasil. Ainda bem que eu não sabia deste título, senão teria talvez feito uma referência ao mesmo. Porém, falei naquela noite sobre a origem evangélica da Igreja Adventista. A origem de nossa igreja é evangélica.
A Bíblia é a nossa base. Os evangelhos são a nossa base. Os escritos das epístolas são a base da nossa fé. A base da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Bíblia e a Bíblia só. Quando participei uma vez de um programa de televisão, os israelitas me deram em hebraico um Velho Testamento de presente. Para eles, só o Velho Testamento tem valor. Para as igrejas evangélicas em geral, existe a tendência contrária de darem praticamente mais valor ao Novo Testamento do que ao Velho Testamento. Da Igreja Católica, todos nós sabemos, eu fui aluno de padres católicos, que eles creem na Bíblia mais a tradição. E quando há uma ligeira diferença entre a Bíblia e a tradição, é esta que ganha a primazia e não a Escritura Sagrada. Às vezes nós adventistas escorregamos um pouquinho e dizemos, bem, para a nossa igreja, a Bíblia é a base, mais o quê? O Espírito de Profecia, errado. A Bíblia é a nossa base e a Bíblia só. Enquanto eu estive na cidade do Rio de Janeiro há uma semana atrás, dirigindo uma semana de oração para os jovens, eu tive algum tempo para ler alguns livros. Li 2 livros durante a semana. E um deles termina com uma declaração da irmã White, em que a própria irmã White, no livro Evangelismo, nos declara que para a nossa igreja, a Bíblia é a única base. Há anos atrás, estive uma vez traduzindo na igreja do Belém. Naquele tempo chamávamos a igreja do Brás. E o pastor Nilson estava pregando. Naquele tempo eu não usava óculos, mas ele usava. Eu passei a usar os óculos de 40 anos em diante. E ele tirou os seus óculos, e eu estava traduzindo para ele. E ele fez a seguinte declaração: diz, os que têm uma gravata vermelha e azul continuam com essa cor de gravata, quer ele, pastor, estivesse usando os óculos ou não. Se uma pessoa estivesse bem penteada ou não, usar ou não usar os óculos não mudaria o penteado. Os óculos não mudam a realidade. Os óculos apenas explicam, relevam a realidade. E para o pastor Nilson, o espírito de profecia era o uso dos óculos. Se eu tirar os meus óculos da metade da igreja para trás, eu não defino com muita clareza a fisionomia das pessoas. Com os óculos, eu posso até enxergar os ponteiros do relógio. A Bíblia é a nossa base. O espírito de profecia são óculos, através dos quais nós enxergamos melhor, através dos quais nós percebemos melhor, através dos quais nós temos uma resposta melhor para certos problemas que surgem à medida que nós lemos a Bíblia. Porém, o que é que o Espírito de Profecia não faz? Não substitui a Bíblia. A Bíblia é a realidade, a base de nossa fé. Ao iniciar as considerações de hoje de manhã, quero ler com os irmãos no livro do Apocalipse, no capítulo 10, a começar com o verso 8. Há anos atrás eu perdi o costume de pregar sermões. Gosto mais de fazê-lo em forma de estudo bíblico. E é evidente que no estudo bíblico o que é que todos nós devemos usar? Porque cada adventista vem com a Bíblia para a igreja, evidentemente, além do inário. Diz a nossa Bíblia em Apocalipse 10, a começar com o verso 8: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o, e faz o que com o livrinho? E devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, depois de na tua boca ter sido o quê? Doce como mel.
Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, no meu estômago ficou amargo. A que livrinho será que o apóstolo São João se refere nesse seu livro do Apocalipse? A própria Bíblia nos dá a resposta. Ao lermos no livro de Daniel, no capítulo 12, o verso 4, o que é que encontramos ali? A solução. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? Sela o livro. Esse livro devia estar selado até quando? Até o tempo do fim. Ora, paremos aqui um momento. O livro de Daniel, especialmente a parte final, devia estar cerrado, fechado. Até quando? Até o tempo do fim. Ora, se o livro de Daniel devia estar fechado até o tempo do fim, então é evidente que no tempo do fim o que devia ocorrer com ele? Ele devia ser aberto. A voz que ouvi disse: vai, toma o livro que se acha aberto, Apocalipse, na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele disse: toma-o e devora-o. Este livro de Daniel, que devia estar fechado até o tempo do fim, devia ser aberto no tempo do fim. E o que nós devíamos fazer com o livro de Daniel? Especialmente, tomá-lo para devorá-lo, ou seja, para lê-lo, ou seja, para assimilá-lo. Continua a leitura agora em Daniel, fechado até o tempo do fim. O que diziam as nossas velhas traduções? Muitos correrão de uma parte para outra. E o que devia acontecer? E a ciência devia se multiplicar. É interessante nós verificarmos que uma porção de obreiros nossos, há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, há 60 anos atrás, até há 40 anos atrás, explicavam o livro de Daniel baseado precisamente na letra. E o que a letra dizia? Muitos correrão de uma parte para outra. E o que até o Atalaia escrevia naquele tempo, no tempo dos sinais dos tempos e no começo da revista Atalaia? Que a descoberta da bicicleta, que a descoberta do automóvel, que a descoberta do avião. E cada vez que um desses instrumentos corria com mais velocidade, apontavam para o livro de Daniel, dizendo: o profeta Daniel está se cumprindo, que os homens estão correndo de uma parte para outra. À medida que os navios da Europa iam para a América e da América para a Europa, era dada essa explicação. É interessante, porém, notar que os óculos que Deus nos deu, a lente que Deus nos deu, o espírito de profecia que Deus nos deu, nunca deu esta interpretação. A irmã White nos diz no livro Conflito dos Séculos a seguinte maneira, falando através de um judeu chamado Wolff, José Wolff, que pregou o evangelho em dezenas de países sobre a volta de Jesus. Ela cita esse israelita chamado Wolff declarando que a expressão hebraica, muitos correrão de uma parte para outra, se refere aos olhos. Uma vez aberto o livro de Daniel, os olhos da humanidade percorreriam as páginas do livro de Daniel, e como consequência deste exame, como consequência deste estudo, como consequência desta verificação, o que devia aumentar? Não a invenção do telefone, nem da máquina de costura, nem do avião, nada disto. O conhecimento do livro de Daniel devia aumentar. E leamos a nova tradução da mesma edição Almeida hoje. Em vez de dizer, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, a nova tradução é mais de acordo com o original hebraico. E o que o original hebraico queria dizer? Muitos, ao ser aberto o livro de Daniel no tempo do fim, farão o que com ele? O esquadrinharão. E o que devia aumentar? Aqui vem agora a palavra Madaat. E a palavra Madaat não é ciência. A palavra Madaat quer dizer conhecimento. E o conhecimento do livro de Daniel devia aumentar. Prezados amigos, quando é que isso devia acontecer?
o livro de Daniel devia estar fechado até o tempo do fim. Sendo que o seu professor tem o direito de fazer perguntas. Quando é que veio o tempo do fim? 1000 e quanto? Nada de 1844. 1798. O tempo do fim começou quando Napoleão estava sob a influência do diretório na França, representado, porém, em Roma por um general chamado Berthier, que mandou, por sua vez, um general austríaco prender o Papa na cidade de Roma, para o submeter à autoridade política da França nesta época. E Pio VI foi preso, nesta ocasião, no princípio de 1798, e então começou o tempo do fim. Em 1844 aconteceu alguma coisa diferente. Não começou o tempo do fim, mas começou o tempo do juízo, quando Jesus passou do primeiro ao segundo compartimento do santuário celestial para começar a sua ministração. Isto posto, passemos agora a alguns dados de história. Algum tempo atrás, caiu em minhas mãos um livro escrito por um pastor batista. E esse pastor batista, não conhecendo bem a sua história, muito menos a nossa, fez a seguinte declaração no seu livro: que um homem chamado Guilherme Miller, antes de 1844, sob a influência de uma senhora chamada Ellen White, passou a ensinar que o domingo é o sinal da besta e que o sábado é o sinal de Deus, e arrasa com Guilherme Miller. Quando eu estive no seminário batista, eu li ali no seminário as seguintes declarações: a origem evangélica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há um pouco mais de um século, naquela maneira misteriosa, conhecida somente por Deus, homens devotos em diferentes países simultaneamente foram despertados a examinar as Sagradas Escrituras a respeito do assunto, o segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já mencionei, em vários países da Europa e da Ásia, Wolff trabalhou e outros mais trabalharam na Europa. E aqui na América do Sul tivemos até um padre jesuíta que pregou sobre a volta de Jesus. Porém, na América do Norte, quem é que começou esse trabalho? Os resultados desse estudo podem muito bem ser denominados como um despertamento do advento, de esperança e de fé, de que o grande dia da vinda de Cristo se aproximava rapidamente. Em nenhum país esse despertamento foi mais preciso, mais definitivamente organizado ou mais democraticamente levado a um clímax do que na América. E nesse país, o mais proeminente representante foi Guilherme Miller, em inglês William Miller, pelo que o movimento do advento no hemisfério ocidental é geralmente conhecido por millerismo. Quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller nasceu a 15 de fevereiro de 1782, em Pittsfield, no estado de Massachusetts. Na luta pela independência entre a América e a Inglaterra, Miller chegou a ser capitão da milícia em seu estado em 1812. É interessante que nesse livro Batista dizia: Miller era um lavrador ignorante que mal sabia ler nem escrever, para diminuir a pessoa de Guilherme Miller. Não, senhores. Guilherme Miller, antes de ser cristão, era um deísta. Ele, como Voltaire e os revolucionários da Revolução Francesa, cria na existência de Deus, mas não cria na Bíblia como revelação de Deus, e não cria que por meio da oração nós podemos nos dirigir a Deus. Porém, nesta época, ele chegou a ser capitão do exército da América do Norte. Para ser capitão, que ele evidentemente devia ser um líder, alguém com capacidade para dirigir. Nesta época, como já declarei, ele era deísta.
A leitura das Sagradas Escrituras, porém, o convenceu a tornar-se cristão, e ele se uniu à Igreja Batista. Os senhores deviam ter visto a classe a qual eu estava dando esta aula, depois de já ter dado aos padres e à Igreja Luterana. A classe ficou quieta. A classe ficou tão quieta que se alguém soltasse o alfinete, poderia-se ter ouvido o alfinete cair no chão. Eu parei um momento e declarei que entre a Igreja Batista e a Igreja Adventista, no que diz respeito à lei, não há nenhuma diferença. Porque a Igreja Adventista crê, como a Igreja Batista também crê, que a lei de Deus é santa, justa, boa, perfeita e eterna. Quando eu acabei de declarar que a Igreja Batista e a Igreja Adventista sobre a lei têm a mesma teologia, um aluno sentado na primeira fila disse: não, senhor, o senhor está errado, a lei foi abolida na cruz. Agora o que eu ia fazer? Eu estava dando uma aula ali na Faculdade de Teologia Batista. Um aluno da classe disse que o que eu dissera estava errado. Mas no que eu me baseava? Ora, eu tenho o Jornal Batista em casa. E o Jornal Batista o que declara? Que a lei de Deus é santa, justa e boa e perfeita e eterna. Eu olhei para o cidadão e disse: cavalheiro, se a sua declaração está certa e não a minha, então o senhor não é batista. Eu nunca tinha visto o sujeito. Responde um aluno assentado 4 fileiras atrás: o senhor tem toda a razão, ele é metodista. Bueno, ao menos desta eu escapei. Porém, vamos continuar. Guilherme Miller se uniu à Igreja Batista, e a esta igreja ele pertenceu até morrer. Se, portanto, a Igreja Batista condena Guilherme Miller, a quem é que eles condenam? A um membro da sua igreja? Guilherme Miller nunca foi adventista do sétimo dia. Continuemos, porém, a leitura e voltarei a esta parte. A leitura das Sagradas Escrituras o convenceu a tornar-se cristão e ele se uniu à Igreja Batista. E cá entre nós, se eu vivesse nessa época, teria feito a mesma coisa, porque das igrejas evangélicas, a melhor naquela ocasião era ainda a Batista, a qual ele pertenceu até a sua morte, e a qual lhe deu uma credencial de pregador. O que Guilherme Miller se tornou? Pastor da Igreja Batista? Não, um simples pregador. Ele era, portanto, diretor da obra missionária, por assim dizer. Ele podia pregar em todas as igrejas onde ele fosse, e foi a Igreja Batista que lhe deu uma credencial para isso. O movimento millerita pregava em igrejas, salões, teatros e em grandes tendas. A relação de alguns dos seus dirigentes é a seguinte, e baseado nesta declaração é que eu volto a declarar o título: A origem evangélica da Igreja Adventista do sétimo dia. Quem eram os companheiros de Guilherme Miller na pregação do Evangelho na América do Norte? 200 pastores e 500 membros leigos pregavam à volta de Jesus, desde 1830 até 1844. No princípio, eles pensavam que a volta de Jesus devia ser em 1843. Depois verificaram bem a profecia, verificaram bem a diagramação, verificaram bem a história e descobriram que o decreto de Artaxerxes não foi dado em janeiro de 457, mas foi dado em outubro de 1847, por isso eles deviam invadir para completar 2.300 anos, o ano de 1844. Quem eram os pastores que acompanharam a Guilherme Miller? Vou dar o nome de alguns apenas. Pastor Josué Hines, da Igreja Congregacional Cristã da cidade de Boston. O capitão José Bates, que depois se tornou adventista do sétimo dia da Igreja Congregacional. O pastor Harry Jones, da Igreja Congregacional. O pastor Charles Fitch,
da Igreja Congregacional Livre de Boston, o pastor Josias Litch, da Igreja Metodista Episcopal da Nova Inglaterra, o pastor George Storrs, pregador metodista, o pastor Henry Dana Ward, da Igreja Episcopal, o pastor Henry Whiting, da Igreja Batista, pastor José Marsh, da Igreja Cristã, o pastor Helen Galusha, da Igreja Batista, o pastor S.S. Snow, da Igreja Congregacional, o pastor Tiago White, que pertencia à Igreja Cristã. No início de 1844, o pastor Josias Litch declarou que a volta de Jesus estava sendo anunciada por episcopais protestantes, metodistas episcopais, protestantes metodistas, metodistas primitivos, metodistas wesleyanos, batistas da comunhão fechada, batistas da comunhão aberta, batistas calvinistas, batistas arminianos, presbiterianos, congregacionalistas da velha e da nova escola, luteranos da velha e da nova escola, reformados holandeses, num total de 200 pastores. O que os senhores podem encontrar à página 204 do Midnight Cry de Francis D. Nichols. Ora, o que é que pregavam eles? Eles pregavam a volta de Jesus baseados a esta terra. Por que é que eles pregavam isto? Baseados em Daniel, capítulo 8. Vamos abrir a Bíblia outra vez para ler ali, neste capítulo maravilhoso, a respeito da doutrina do santuário. Lemos no verso 10, cresceu Roma, essa ponta pequena do verso 9, até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu-se Roma até quem? Até ao príncipe do exército, ou seja, até Jesus. Dele tirou o sacrifício costumado, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Anos atrás, eu dava aulas de Daniel e do Apocalipse. E alguma coisa deve ter ficado na minha memória do tempo que nós estudávamos juntos a palavra de Deus. Já naquele tempo eu dizia, e continuo a pensar igual, que do verso 10, 11 e 12, nós temos uma referência de aplicação dupla. Se refere a Roma material, a Roma civil, e também se refere a Roma eclesiástica, ou seja, a igreja da qual alguns dos senhores há tempo atrás saíram. O que devia acontecer com Roma? De Roma devia atingir o exército dos céus. O exército de Deus aqui na terra é a sua igreja. Milhares e milhares de evangélicos, de crentes, de cristãos, foram mortos no tempo de vários dos imperadores romanos. Em várias das arenas dos teatros de Roma, eles foram sacrificados. Sim, o que mais fez? Alguns do exército e das estrelas lançou por terra. Onde foi que São Pedro morreu, senão em Roma? Onde foi que São Paulo morreu, senão em Roma? Onde foi que outros morreram sob a influência romana? Tiago e os outros apóstolos. De todos os apóstolos de Jesus, os 12, todos eles morreram morte violenta, menos São João. E São João teria morrido morte violenta também, se Deus não interviesse, porque ele foi lançado num panelão de azeite fervendo, do qual Deus milagrosamente o tirou, para poder nos dar o livro do Apocalipse na ilha de Patmos depois disto. Sim, da liderança das estrelas do exército foram pisados. Sim, Roma se engrandeceu até ao príncipe do exército. Quando os judeus queriam matar a Jesus, eles estavam sob o domínio de quem? De Roma.
e não puderam matar a Jesus, sem a autoridade de Roma. Tanto é que eles foram apelar a Pôncio Pilatos. E o que é que Pilatos declarou? Eu não vejo mal neste homem algum. Pilatos chegou até a lavar as suas mãos na água em público para dizer que ele não tinha culpa alguma. O que é que Pilatos fez até naquela ocasião? Trouxe um criminoso para que os judeus escolhessem entre Jesus o inocente e aquele criminoso, Barrabás. E o que é que o povo exclamou? Solte a Barrabás e condena a Jesus. Porém, com a autoridade de quem? Eles puderam matar a Jesus. Crucifiquem-no, crucifiquem-no. E se não o crucificares, não és amigo de César. Quando os judeus apelaram a César, Pilatos cedeu. Ele queria a amizade de César para ser mantido no seu posto de procônsul ali na Judeia. E ele então assinou o decreto, embora não achasse em Jesus culpa nenhuma. O que mais nós lemos? Sim? Dele tirou o sacrifício costumado. Quem é que destruiu o templo em Jerusalém alguns anos depois de Jesus? Ou seja, no ano 70, os romanos. Vespasiano e seu filho Tito cumpriram isto no ano 70. Sim? O que mais nos diz? E o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Nos dias dos apóstolos, qual era a esperança de Pedro, Tiago, João e os demais? A volta de Jesus. Quem é que surgiu e disse, não será assim? Paulo. O que foi que Paulo disse? Não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia. E se manifeste quem? O homem do pecado. E se manifeste quem mais? Este filho da perdição. O que Paulo, ao fazer essa profecia, não sabia? Que esse período iria ser de 1260 anos. Isso somente Daniel tinha declarado em termos misteriosos, proféticos. O mesmo também São João declarou, pois nós lemos na Escritura Sagrada tão claramente, em Daniel 7, verso 25, um tempo e tempos e metade de um tempo. Por que Deus não disse logo de uma vez 1260 anos? Ora, quando alguém tem esperança de se casar, ele gosta que o casamento seja prorrogado pelos pais da noiva para daí a 10 anos de distância? Não, é evidente que não. Esta esperança da volta de Jesus era tão querida que eles queriam que fosse logo a esperança da volta de Jesus. Em Daniel 12, verso 7, a mesma expressão é usada. E agora nós achamos a mesma profecia em Apocalipse 11, 2. E onde em que termos nos é mencionado aí? 42 meses. Se um tempo, 360, dois tempos, 720, metade de um tempo, 180, formam 1260, 42 meses, quanto tempo formam? Os mesmos 1260. Porém, para não termos dúvida que a nossa argumentação matemática esteja certa, em Apocalipse capítulo 11, verso 3, em Apocalipse 12, verso 6, nós lemos 1260 dias. Em Apocalipse 12, verso 14, lemos outra vez um tempo e tempos e metade de um tempo. E a sétima vez é mencionada em Apocalipse 13, 5, onde nos é referido os 42 meses. O tempo da apostasia. O que ocorreu neste tempo da apostasia? Antes de continuar, vou-vos contar uma coisa interessante. Eu, quando era obreiro novo, viajava muito de trem. Hoje se viaja mais de ônibus, mais prático, e às vezes de avião. Porém, quando a gente viaja de trem, não sei se já se aperceberam disto, quando o vagão passa de um trilho para o outro, o que é que soa aos nossos ouvidos? Clique, claque, clique, claque. E no meio desta música
do clique-claque, que evidentemente não está sob a sua administração, o indivíduo dorme no trem. E quando o trem para na estação e o clique-claque é superado pelo silêncio, o passageiro pergunta: que estação estamos? Sabem que a mesma coisa acontece na igreja? Quando o pastor prega, clique-claque, clique-claque, umas 8 ou 10 pessoas na congregação dormem. Aí o pastor para o trem na próxima estação, conta a história do clique-claque e todos acordam. E acordam com um sorriso muito bonito. Muito obrigado. O que foi que aconteceu durante os 1260 anos? A igreja perseguiu os santos do Altíssimo. Mais ou menos 50 a 60 milhões foram martirizados pela Santa Inquisição. O que mais devia Roma fazer? Engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Em cada país em que eu viajo, eu vou visitar as igrejas. Em Roma estive numa porção delas. E quantas vezes tenho visto santos às dezenas. A Virgem Maria, que me merece todo o respeito e consideração, numa linda estátua grande. E já estive em igrejas em que nem Jesus não aparece.